Então, ó, voltando aqui, né, que a gente está estudando de equações de ordem maior ou igual que 2, né? Então, só relembrar aqui uma coisa. Quando a gente estudou uma equação desse tipo aqui de primeira ordem, né, y' é igual a f de xy, né, aqui de primeira ordem, às vezes a gente encontrava uma solução aqui y de x, que era uma função aqui que dependia de x, mais uma constante, ou vezes uma constante, ou, né, uma constante multiplicando. Solução dessa equação. Então, aqui eu tinha uma família de soluções. Por quê? Né, para cada valor de c que eu colocava aqui, eu tinha uma solução. Então, a gente chama isso aqui de solução geral, tá? Para essa equação de primeira ordem. Se a gente for trabalhar com uma equação de segunda ordem, vamos trabalhar assim. Eu já vou colocar linear. Ó, A2 de x são duas linhas, mais A1 de x, y' mais A0 de x. Vou colocar aqui, depois eu vou... Ô, Evandro, isso daí é rascunho também, né? Não, eu vou fazer um comentário Mas, aqui, depois aí eu vou entrar, tá? Depois eu beleza. vou voltar a falar disso aqui, mas é mais pra frente. Só pra gente entender por que eu tô fazendo isso, né? Senão fica esquisito. Eu tô falando um monte de coisa sem ter um objetivo de chegar nisso, né? Então, bom, o que a gente vai fazer aqui? A ideia aqui é buscar entender o conceito. Primeiro a gente trabalha igual a zero, tá? Então a gente trabalha primeiro o conceito de solução geral. O que significa isso? Bom, para uma equação de segunda ordem, né, eu preciso de duas, vou colocar aqui ó, funções, vou chamar aqui ó, y1 e y2, tá? Que são soluções dessa equação aqui. Tá? Aqui faltou o y, tá? Desculpa. São soluções dessa equação aqui, mas o que é mais soluções, aí, bom, vamos pensar no plano. Para a gente, né, fazer uma analogia aqui com geometria analítica, tá? Vai ficar mais fácil. Bom, no plano, se eu pego um vetor aqui, no plano, e pego um outro vetor, vou pegar um outro aqui, vamos mudar a cor, vão ficar os dois iguais, né? Peguei esse vetor aqui, né? Digamos que esse aqui é o V, esse aqui é o W. Bom, eu não consigo garantir que W é múltiplo de V, porque eu estou no plano. Se eu tivesse numa direção só, o W sempre tem que ser múltiplo de V. Mas eu preciso de dois vetores no plano. Vou chamar aqui, ó. Eu vou colocar o V e o W com a mesma origem, tá? Só para facilitar, porque eu posso pegar um vetor em qualquer lugar do plano. Só para facilitar aqui o que eu estou pensando. Tá? Então, eu tenho V. Bom, peguei esse vetor W. Claramente, esse vetor W aqui, ele não é múltiplo de V. Mas se eu tiver mais um vetor aqui no plano, que eu vou chamar de U, o W, ele se escreve como combinação linear de U e V. Ele é uma soma do múltiplo de U mais um múltiplo de V. Ó. Pode ver, na hora que eu faço a decomposição aqui, ó, né? Eu pego a reta paralelo a U, passo por W, ela vai interceptar aqui, né, que é a projeção do vetor W sobre a projeção do vetor V, e aqui a projeção do vetor W sobre a projeção do vetor U. Bom, mas qual que é a condição que eu tenho entre U e V? Que eles não sejam paralelos, que eles não sejam linearmente dependentes no plano. No espaço, eu preciso de três vetores linearmente independentes, ou seja, um deles não pode ser combinação dos outros dois, senão não gera qualquer vetor do espaço. Para as soluções aqui, ela vai ser parecida. Então, uma solução só não garante que eu gere todas as outras soluções aqui. Mas eu preciso de duas soluções que sejam linearmente independentes. Então, qualquer solução que eu vou chamar aqui de y barra, solução daqui, ela vai se escrever como um alfa y1 mais um beta y2. Uma combinação linear dessas duas funções. Isso aqui são funções que dependem de x, tá? Por isso que a gente vai ter que entender o que são funções linearmente independentes
e o que são soluções linearmente independentes. Se eu sei que y1 é solução disso, y2 também, essa combinação linear vai ser a solução disso aqui, tá? Porque ó, a derivada abre para a soma, multiplicação por escalar, derivada primeira, derivada segunda, né? Então, eu vou somar aqui com y1 mais essa equação com y2, né? E aí a soma vai dar zero. Porque eu estou partindo que y1 e y2 são soluções aqui. Tá? Então, eu preciso entender esse conceito de linearmente independente para relacionar que nem a gente faz aqui com o vetor. Então, toda a solução, mas aí o problema é quando isso aqui é igual a zero, tá? É quando isso aqui é igual a zero, que é o problema, a gente fala que é um problema homogêneo. Essa noção de homogêneo aqui não tem a ver com a noção de homogêneo que a gente viu para equações de primeira ordem, né? Homogêneo lá em primeira ordem é uma coisa, para a ordem maior ou igual que 2 é outra coisa, tá? Significa que a g aqui é igual a zero, tá? Depois eu vou definir isso. Mas aqui é só para a gente entender por que eu vou falar de funções linearmente independentes e soluções linearmente independentes. Meu objetivo é ter uma equação desse tipo aqui, né? Ou de ordem maior, determinar duas soluções linearmente independentes. Se eu determino uma solução linearmente independente, bom, esse problema aqui eu encontro todas as soluções dele. Bom, e se ele não for homogêneo, né? Se eu tiver alguma coisa aqui? Se eu tiver alguma coisa aqui, eu vou precisar de uma solução particular também. Tá? Eu vou precisar da solução do problema homogêneo e da solução particular também. Aí a gente vai ver primeiro como calcular soluções do problema homogêneo e depois como calcular uma solução particular, quando eu não tiver com problema homogêneo, né? Porque observa que y igual a zero também é solução. Se eu põe alfa e beta igual a zero, zero aqui, zero aqui, zero aqui, dá zero. Tá? Então o problema homogêneo ele tem sempre solução. Então esse que é o objetivo. Então o próximo definição que eu vou abordar, primeiro, né? O que é uma função linearmente independente e depois o que são soluções, né? Porque às vezes não é tão simples, né? De verificar que as funções são linearmente independentes. Porque as soluções, e aí verificar que as soluções são linearmente independentes pode ser mais difícil ainda, tá? Mas a gente tem um teorema que garante, sob certas condições, quando as soluções de uma dada equação, de uma dada EDO, vão ser linearmente independentes, tá? Então a gente tem uma coisa para ajudar. Então, primeiro que a gente precisa saber o que são funções linearmente independente, dependente e independente. Claro que o independente vai ser quando não for dependente, tá? Então, linearmente dependente e independente. Mas a ideia aqui é muito parecido com vetores, tá? A gente pode pensar isso, que uma vai ser combinação. Combinação é nesse sentido, mas é combinação de funções, né? Aqui é o vetor, que são duas coordenadas, aqui também, mas as coordenadas não variam. Aqui no fundo da nossa combinação, as coordenadas vão estar variando, porque são funções, tá? Então vamos entender aqui, não é difícil, tá? Às vezes para mostrar que linearmente independente é mais fácil do que no caso de vetores. Ó, então vamos pegar aqui, ó. Dizemos... só lembrando, né? A gente tem uma condição aqui para que esses vetores sejam linearmente independentes. Né? Se vocês lembrarem, a gente consegue calcular um determinante. Né? Aqui, no caso, eu estou no plano, então o U tem duas componentes, o V tem duas componentes. Se eu calcular o determinante aqui, colocando as componentes, né, do U na primeira linha e do V na segunda linha, se o determinante é zero, eles são linearmente dependentes. Se for diferente de zero, linearmente independente. Se eu for para o R3, mesma coisa. Né? A gente entra na condição do determinante. Tá? Se o determinante da matriz 3x3 lá, né? Então entra na primeira linha. Pode ser na linha ou coluna, tanto faz. O determinante de uma matriz é igual a da simétrica. Então, se eu entro na primeira linha com as coordenadas do vetor U, na segunda linha com as coordenadas do vetor V, na terceira de um vetor, sei lá, W, se esse determinante der diferente de zero, esses vetores não são, eles são linearmente independentes. Né? Um não pode ser escrito como combinação dos outros. E a gente vai ver uma condição sobre o determinante, não para a função,
mas para soluções, tá? Então, ó, dizemos que um conjunto de funções, né? Claro que elas vão ter que estar definindo o mesmo intervalo, né? Vou até colocar aqui, f1 de x, f2 de x, fn de x, né? Aqui x variando no intervalo, porque a função tem que estar definindo o intervalo, é linearmente... Aqui eu estou colocando intervalo, porque as soluções a gente vai trabalhar no intervalo, mas aqui elas têm que ter o mesmo domínio, né? Poderia que não estivesse considerando o intervalo, mas tem que ser o mesmo domínio para todas elas, né? Porque eu vou ter que calcular todas elas nos pontos. Tá? Então ela é linearmente dependente, deixa eu escrever isso aqui de novo. Aqui, dependente. Tá ali, né? Em um intervalo I. Se existem constantes. Primeiro eu estou definindo o dependente, tá? Que nem aqui, né? Ó. Quando que no R, aqui está no R2, né? Mas se eu for pensar no R3, o W é a combinação de U e V, se acontece isso, né? Vamos pensar que agora eu estou com o VW no R3. Ou seja, um deles é a combinação dos outros dois. Aqui eu estou pensando no W com combinação de U e V, né? Então, no intervalo I, se existirem, ou melhor, se existem, né? Constantes, números reais, C1, C2, Cn, não todas nulas, tais que a gente tem aqui, ó, C1F, isso aqui, o C1, C2, C3, até o Cn são constantes, são números reais, né? Mas, perdão, f de x, desculpa, não tem x1, é f1 de x, não é f de x1 não, é f1 de x. C1, f1 de x, mais C2, f2 de x, mais Cn, fn de x, isso aqui tem que ser zero, para todo x no intervalo. O x nesse i aí. Oi, Evandro, ali é não todas nulas? Não todas nulas. Pelo menos Ah, uma beleza. delas tem que ser diferente de zero. Isso. Uhum. É que nem quando a gente escreve para vetor, né? A gente coloca lá C1V1 mais C2V2 mais CNVN, onde pelo menos um dos CIs seja diferente de zero, né? Aqui é a Sim. mesma coisa. Só estou trocando onde que tem o vetor, né? V1, V2 por F1 de x, F2 de x, Fn de x. Então, é mais difícil mostrar que elas são linearmente dependentes, né? LD, do que LI. Vocês vão ver por quê aqui. E aí, bom, vou ter que colocar aqui. Então, essas funções são LI se não forem LD, tá? F2, Fn, esse conjunto de funções, né? Essa família de funções, Fn, desculpa. N, é linearmente independente se não for... Vou colocar aqui, ó, LD, tá? Linearmente dependente. Aqui eu vou colocar o LI. Deixa eu voltar lá em cima e colocar o que, que é aqui, né? Linearmente dependente, né? Como é um conceito que vocês já conhecem de vetor, então não tem tanto problema. Vocês já viram em álgebra linear também, né? Bom, então para ela ser linearmente independente, para isso que dá zero para todo x num determinado intervalo, né? Que é o do domínio das funções, todas as constantes têm que ser zero. Então vamos ver, por exemplo, vamos ver um de cada, tá? Ó, por exemplo,
exemplo 1. Se a gente for pensar essas funções aqui, ó, f1 de x igual cosseno quadrado de x. f2 de x, seno ao quadrado de x. f3 de x igual secante ao quadrado de x. E f4 de x, f4 de x, aqui igual tangente ao quadrado de x. Isso aqui para x em R, então essas funções, elas estão definidas, quer dizer, em R não, né? A tangente não está, a secante também não. Vamos pensar aqui no intervalo, vou fixar o intervalo, senão a tangente e a secante não estão definidas, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, onde que vai estar definida? A tangente, o cosseno de 0 é 1, então ela não está definida em menos π sobre 2, π sobre 2. Aqui ela está definida, né? Por exemplo. Esse intervalo está definido. Tanto a secante, minha preocupação é a secante e a tangente, né? O seno e o cosseno estão definidos para todo x real. Então, essas funções aqui são LD. Por quê? Ó? Vamos lembrar que a gente tem uma identidade trigonométrica envolvendo seno e cosseno, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá 1. E a gente tem uma identidade trigonométrica também envolvendo secante e tangente. Então, vamos só lembrar aqui, ó. Lembremos que então a gente tem aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 e secante ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Né? É um menos, peraí, vamos pensar aqui. Acho que é um menos, né? É um menos. É um menos. É tangente ao quadrado de x que é 1 mais secante, né? Por quê? Ó? Vamos pensar aqui. Isso, é o contrário, eu acho. É menos mesmo. É menos, né? Eu sempre confundo aqui. Porque aqui, ó, se eu for pensar, isso aqui vai dar o quê? Vai dar cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Certo? Então, peraí. Vai ter que sobrar... Não, é um mais mesmo. Ó, eu sempre confundo, ó. Vamos pensar aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado de x. Isso aqui é 1 mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então, bom, a hora que eu tiro o mínimo... Ah, é. mais. Você multiplica ali, Isso. fica mais. Fica sendo mais seno quadrado, você substitui por 1, né? Isso, Aí é verdade, é mais. eu sempre confundo também. Aí eu faço a conta. Que aí não tem erro, né? Então sempre quando a gente tem a dúvida, é melhor a gente... Essa aqui eu não tenho dúvida, mas de baixo eu tenho. É que usa menos, né? Mas a gente consegue descobrir sem problemas. Bom, então, como que eu vou combinar, né? Eu preciso de uma combinação entre essas quatro funções, né? Cosseno, seno, secante, tangente, para isso aqui dar 0. Então, se eu somar essas duas aqui, vai dar 1. Mas, se eu considerar secante ou tangente ao quadrado menos secante ao quadrado, vai dar menos 1. Né, ó. Se eu for pensar isso aqui, ó. Tangente ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x. Isso aqui dá menos 1. Porque o que eu vou fazer? Passar o secante para cá e o 1 para lá, né? Então, troca de sinal. Então, ó, se isso aqui dá 1 e isso aqui dá menos 1, a soma dá 0. Então, ó, daí, o que a gente tem? É claro que, tá vendo? É uma coisa muito particular, porque a gente conhece essa identidade trigonométrica, a gente conhece essa identidade trigonométrica. Então, ó, eu vou escrever 1 vezes seno ao quadrado de x, mais 1 vezes cosseno ao quadrado de x, mais 1 vezes, 1 não é tangente, 1 vezes tangente ao quadrado de x, menos, ou mais, se quiser, né? Menos 1 vezes secante
ao quadrado de x. Então, bom, isso aqui vai dar o quê? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Esse aqui, a tangente ao quadrado menos secante ao quadrado dá menos 1. Mais menos 1. Isso aqui dá 0. Ou seja, eu consegui uma combinação linear com constantes, aqui no caso, todas não nulas, né? Isso aqui são todas não nulas, que dá 0. Mas, claro, poderia ter alguma aqui se anulando, tá? Não tem problema, não. É não todas nulas. Pelo menos uma tem que ser diferente de 0. Só que, tá vendo? São constantes, ó. 1, 1, 1 e menos 1. Tá? Então, para mostrar que é LD é mais difícil. Quer ver? Para LI é bem fácil. Ó, vamos ver mais um aqui. Essa aqui, vocês vão ver, é muito mais fácil mostrar que é LI do que LD. Vamos pegar as duas funções aqui. F1 de x igual a cosseno x e F2 de x igual a seno x. Tá? Bom, se pôr quadrado aqui, não faz diferença, tá? Também não. Então, ela vai ser ali do mesmo jeito, tá? Por quê? Vamos pensar como que a gente faz para vetores. Não definir, né? Não coloquei intervalo, mas isso aqui pode ser em R, tá? Definidas em R. Pode ser R, pode ser um intervalo. Tem que ser um intervalo que eu consiga avaliar aí o cosseno e o seno e dê pelo menos arcos notáveis, né? Senão fica mais difícil. Porque isso aqui depende do intervalo também, tá? Se eu colocar, por exemplo, num ponto só, isso aqui vira um número, isso aqui vira um número e acabou, né? Então, essa condição de linearmente independente ou dependente depende também aqui do domínio das funções. Né? Então, ó, bom, vamos fazer uma combinação. Considere a combinação linear. Né? Então, vamos começar aqui. Ó. C1, F1, x. Eu vou colocar mais para o canto que vai caber na frente. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Ó, então, a combinação aqui é isso. C1, F1 de x. Vou colocar aqui igual a 0, tá? Vou pôr 0 lá de cá. C2, F2 de x. Bom, isso aqui é C1, a F1 é cosseno de x, mais C2, seno de x. Então, isso aqui é igual a 0. Preciso ver se existem C1 e C2, no meu caso aqui, para todo x real, né? Bom, se isso aqui vale para todo x real, né, se essa combinação dá 0 para todo x real, em particular, eu posso pôr x igual a 0. O que vai acontecer? Substituo, se vale para todo x real, em particular, vale para esse x igual a 0. Então, eu vou ter que 0 igual a C1 vezes cosseno de 0, mais C2 seno de 0. Bom, seno de 0 é 0. Então, daqui, e se cosseno de 0 é 1. Daqui eu já concluo que C1 tem que ser 0. Já concluí que C1 é 0, eu volto lá na equação. Então, eu tenho logo, a gente vai ter que ter 0 igual C2 seno de x. Bom, basta eu pegar qualquer x que o seno não se anula. Então, tomando x igual a π sobre 2, por exemplo. Então, 0 tem que ser igual a C2 seno de π sobre 2, que é 1. Isso aqui é 1. Logo, C2 tem que ser 0 também. Ou seja, as únicas constantes C1 e C2 que satisfazem essa igualdade aqui para todo x real é C1 igual a 0 e C2 igual a 0. Então, não tem nenhuma outra solução C1 diferente de 0 e C2 diferente de 0. Então, portanto, né, essas funções aí, f1 de x, esse conjunto, né, f2 de x, que, ou seno de x e cosseno de x é linearmente independente. Entendeu? Tá vendo como que é muito mais fácil provar linearmente independente do que dependente? É muito mais fácil. Bom,
Mas aqui a gente viu para duas. E se a gente tiver n funções? Já não fica uma coisa tão simples, né? Na verdade, se a gente tiver, né, funções bem comportadas, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver n funções que têm derivada até a ordem n-1, a gente tem um critério, tá, de independência para funções. Então, vou colocar aqui o critério de independência linear de n funções. N é um número, tá? 2, 3, 4, né? O n é um número natural. Funções. Então, o que a gente precisa, né? Eu preciso que todas as f's aí tenham derivadas de ordem n-1. Então, suponha que f1, vou agora colocar aqui, f2, eu vou omitir o x porque na verdade nem aparece o x, né? O x é a variável, então a gente escreve y igual a f de x, mas as funções são f1, f2, fn, né? Sejam deriváveis pelo menos n-1 vezes em i. Lembrando que é intervalo, tá? No caso aqui pode ser até intervalo aberto, né? Então, todas essas... Quando a gente fala de funções, tá? Não faz sentido... Eu coloquei aqui mais para a gente familiarizar, mas eu vou começar a escrever com mais cuidado com vocês. Isso aqui não são funções. A função é f1, f2, fn. Aí, a lei que define é f1 de x igual a alguma coisa, que depende de x, f2 de x. Então, a lei que define que você escreve isso. Mas quando eu vou representar funções, a função é f1, f2, f3, fn, tá? Agora, ali, entre aspas, está errado o que está escrito aqui desse formato. O certo é o que está aqui, tá? Vou começar a tomar mais esse cuidado. Então, suponha que essas funções f1, f2, fn sejam deriváveis pelo menos n-1 vezes em i. Tá? E é um intervalo aberto, né, porque eu falo a derivada que está no domínio dessas funções. Né? Então, eu vou ver a linearmente independente nesse intervalo i. Claro que se ele for no aberto aqui, vai ser no fechado que contém esse aqui. Né? Então, se o determinante Bom, qual determinante? Esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Agora aqui sim, porque ele vai avaliar para x, né? Ó, f1 de x. Por que agora não vou colocar f1? Porque aqui é a função aplicada em cada x, tá? Então, f1, f2 de x. Aqui tanto faz eu colocar as funções e as derivadas delas, ou ao contrário, listar as funções e as derivadas, né? Porque a determinante da matriz é igual à da transposta. Ó, fn de x. Então, aqui, ó, ele vai dar um determinante n por n, né? A derivada de ordem 0, derivada de ordem 1, f2' de x, fn' de x. A gente costuma listar as funções, as derivadas, até a derivada de ordem n-1. Eu preciso de n-1 linhas aqui, né? n-1, 1 de x. A derivada, não esquecer do parênteses aqui na ordem da derivada. 2 de x. Derivada de ordem n-1. Estou colocando no caso geral, né? Fn de x. Então, se isso aqui ó, for diferente de zero em pelo menos um ponto x do intervalo i, nossa, deixa eu arrumar aqui, em pelo menos um ponto x de i, então essas funções são li.
Então, F1, esse conjunto aqui, Fn, essas funções, né? Eu coloquei aqui, vamos colocar. As funções são linearmente independentes. Claro que aqui está bem geral, né? Eu estou com um determinante de ordem n, mas isso aqui tem a ver, né, com... vai cair no sistema, né? Então, mas é muito mais fácil, às vezes, verificar que isso aqui é linearmente independente utilizando esse determinante, tá? Ó, por exemplo, deixa eu só citar aqui, esse determinante ele tem um nome, tá? Antes da gente fazer o exemplo. Ó, então, aquele determinante ali, determinante em asterisco, é chamado de, denotado dessa forma aqui, ó, por W de F1, F2, Fn. Por que W, tá? Chama Wronskiano. E é chamado não, é chamado de Wronskiano. Wronskiano. Então, só um aqui bem simplesinho, né, que a gente já viu. Por exemplo, né, o seno e cosseno lá, né, ó. Vamos voltar lá aquele F1 de x. Vou colocar F1, que eu vou colocar ali que define, né? Então, eu vou colocar assim. F1 de x igual a cosseno x. E F2 de x igual a seno de x. Então, bom, quem que é o Wronskiano de F1, F2? O determinante, como aqui eu só tenho duas, né? O cosseno de x e aqui o seno de x. Derivada do cosseno é o menos seno. Do seno é o cosseno. Bom, o que dá isso aqui? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que isso aqui é 1. Ou seja, neste caso aqui, não vai se anular nunca, né? Mas, na verdade, eu precisaria só de um x. Eu precisaria só de um x, né? Que isso aqui se anulasse. Observe que aqui foi muito mais tranquilo, eu não coloquei nem o domínio do seno e do cosseno, porque isso aqui vai ser diferente de 0 para todo x. Então, qualquer intervalo que eu pegar, eu garanto que essas funções, né, definidas em qualquer intervalo, elas são linearmente independentes. Aqui, né, no exemplo que a gente tinha feito antes, a gente teria que encontrar dois pontos e mostrar, né? Então, fica um pouco mais trabalhoso. Tá vendo que o Wronskiano fica, às vezes, mais fácil. Vamos ver aqui mais outros exemplos, né? Ó, por exemplo, 2. Vamos ver essas funções aqui, ó. Considere as funções. Ó, F1 de x. Como eu estou dando a lei que define, por isso que eu estou escrevendo ela assim, tá? Ó, e elevado a m1 vezes x e f2 de x igual a e elevado a m2 de x com m1 diferente de m2, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular quem é o Wronskiano. O Wronskiano de F1 de F2 igual determinante. Bom, F1 e M1 de x. Se quiser, a gente já pode colocar a derivada aqui embaixo para ficar mais fácil, né? Então, a derivada de F1 é M1 e M1 de x. Aqui é a F2, que é E elevado a M2 de x. Aqui vai ficar M2 E elevado a M2 de x. Então, é super simples, né? No geral, né? Vou falar que é sempre, mas... Então, isso aqui dá o quê? Dá M2 que multiplica E elevado a M2 de x vezes E elevado a M1 de x.
menos m1 e elevado a m2 de x vezes e elevado a m1 de x. Bom, coloco m2 menos m1 em evidência. Fica e elevado a m2. Vou colocar aqui, m2 mais m1 de x. Estou usando a propriedade exponencial. Bom, isso aqui, na verdade, é diferente de zero, qualquer que seja o x real. Para qualquer x, né? Exponencial nunca se anula. O m1 é diferente de m2, né? Por isso que a gente coloca essa condição. Tá? Então, essas funções são... Logo, vou colocar esse conjunto por essas funções f1 e f2. O conjunto é Li. O conjunto de funções é linearmente independente, ou as funções são linearmente independentes. Tá? Bom, vamos fazer mais um aqui. Ó, vamos pegar uma combinação agora de alfa, de seno e cosseno. Aqui é interessante porque depois, mais para frente, né, vamos pegar aqui alfa mais para frente, elas que vão entrar na hora que a gente for calcular as soluções das equações lineares, tá? É bom que a gente já sabe que elas são linearmente independentes. A gente já vai vendo aqui. Então, vamos considerar aqui alfa e beta números reais, com beta diferente de zero. Acho que só isso. Então, as funções y1 de x igual e elevado a alfa x cosseno de beta x e y2 igual e elevado a alfa x seno de beta x. É uma variação daquela parte lá. Seno de beta x são linearmente independentes. Né? Então, bom, fazer a conta de novo. Quem que é o Wronskiano de y1 e y2. Então, tá vendo que a gente está conseguindo determinar as funções linearmente independentes. Então, aqui, bom, o y1, aqui, ó, e elevado a alfa x cosseno de beta x. Bom, já vou colocar aqui embaixo a derivada dela, né? A derivada do produto vai ficar alfa e alfa x cosseno beta x. Derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai ficar menos beta e alfa x seno beta x, né? Então vamos ver. Derivada da exponencial, ela mesma, vezes a derivada aqui, alfa cosseno de beta, mais essa vezes a derivada dessa. Acho que está correto. E aqui é e elevado a alfa seno de beta x. E aqui embaixo a derivada também. Então vai ficar alfa e alfa x seno de beta x mais derivada do seno e cosseno, né? Beta e alfa x. Vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, cosseno beta x. Esse determinante aqui. Bom, o que que dá isso aí? É só fazer a conta, né? Vamos abrir aqui. Então, esse vezes esse menos esse vezes esse, né? Então, vou ficar aqui... eu vou abrir, tá? Vai ficar e alfa x. Eu tenho um alfa aqui. Isso aqui é ao quadrado. Poderia até somar os expoentes e tal. Deixa assim, só pra gente ir. Bom, o que que a gente tem? Seno beta x, cosseno beta x. Então, eu fiz isso aqui vezes a primeira componente. Agora, vezes a segunda, mais beta e alfa x, mesma coisa, que é ao quadrado. Agora, eu tenho cosseno beta x ao quadrado. Cosseno ao quadrado de beta x, né? Cosseno beta x, cosseno beta x. Agora,
Eu vou colocar outra parte aqui embaixo porque não vai caber na mesma linha. Menos alfa e alfa x ao quadrado. Então, estou fazendo esse vezes esse. Cosseno beta x, seno beta x, mais, né, o menos, o determinante com esse menos aqui, beta e alfa x ao quadrado, seno ao quadrado de beta x, né? Isso com isso. Então, isso aqui dá o quê? Bom, esse termo ó, cancela com esse, então vai ficar beta e alfa x ao quadrado, cosseno ao quadrado de beta mais seno de beta x mais seno ao quadrado de beta x dá 1. Então, vai dar exatamente isso aqui, que é diferente de zero, qualquer que seja o x real. Então, ó, essas funções aqui são linearmente independentes, tá? Mais para frente a gente vai precisar disso aqui. Se precisar lá a gente mostra, mas por enquanto a gente não vai... eu acho que não vou precisar mostrar, né? Que isso aqui é uma coisa bem simples, tá? Bom, só para a gente já finalizar, né? Não vou nem começar, mas eu vou só comentar aqui um pouquinho. Agora sim a gente vai começar a falar, né? Só o que eu já tinha comentado no início da aula, né? Então a gente vai começar a ver as soluções para equações lineares, né? Equações lineares, tá? Então, bom, agora sim a gente vai começar a ver. Bom, primeiro, né? Então, só voltar, né? Que eu já tinha comentado no início aqui desse vídeo, é que quando a gente tem uma equação desse tipo aqui, ó, a n de x derivada de ordem n mais, vou colocar aqui, a1x y' mais a0y igual a zero, tá? Isso aqui ela é chamada de equação homogênea. De equação homogênea. Eu tinha comentado, né, no início aqui do vídeo. E se eu coloco uma g aqui não nula, se eu tiver ela desse formato aqui, né, derivada de ordem n, claro que pensando, né, a n de x aqui não pode ser identicamente nula, né, senão isso aqui não fica de ordem n. Mais a1 de x y' mais a0 y igual a uma função g de x, né? Aqui, g, né, não identicamente nula, a gente escreve assim, não identicamente nula, diferente da função nula, essa aqui é chamada de equação não homogênea. Equação não homogênea. Então, ainda a gente ainda vai passar por algumas formas, né? Mas só para a gente fechar aqui, a gente vai começar estudando aqui as equações lineares homogêneas, tá? E depois a gente vai ver, bom, eu já sei, consigo encontrar o que eu falei lá, né? O conjunto fundamental, soluções, né? Que toda solução aqui vai ser combinação dela. Isso é chamado de princípio da superposição, tá? Só colocar aqui, ó. Ele é chamado de princípio da superposição. O que é isso? Significa que se eu tenho, ó, vou chamar isso aqui de triângulo, tá? Eu vou referenciar essa aqui por enquanto, a outra não. Ó, então, se eu tenho soluções, né? Se eu tenho aqui y1, y2, yk. No K pode ser diferente de n, tá? Não precisa ser igual a n, não.
são soluções. Soluções, né? Da equação triângulo. Qual que é? Esse triângulo é esse aqui, ó. Homogêneo, né? Vou colocar aqui, equação homogênea. Homogênea. Então, qualquer combinação linear delas, y igual C1, Y1 mais CK, C2, Y2, C3, Y3 até CK, YK, com todos esses CIs aqui, números reais, né? Lembrando, I de 1 até K, isso aqui é solução de triângulo, né? Então, por quê? Bom, lembra, a derivada, ela é linear, né? Então, isso já garante. Então, eu derivar, por exemplo, y1 mais y2, é eu derivar y1 mais a derivada de y2. A constante que está multiplicando, ela sai da derivada. Então, a hora que eu derivo isso aqui, ó, né? Só aqui, né? O que é a derivada em relação a x de y1? Vou colocar aqui. Se eu só tomar aqui um pouquinho de cuidado, do y1, né? Mais C1, Y1, perdão, tá aqui, né? Só vou pôr 2, tá? Vou trabalhar com K até não, mas só 2. Ó, quem que é isso aqui? C1, Y1 mais C2, Y2. A derivada ela é linear. Então, isso aqui é C1, derivada de Y1, a constante sai, né? E a derivada abre para a soma. A derivada da soma é a soma das derivadas desde que elas existam. Tá vendo? Aí eu vou derivando. Se eu quiser calcular a derivada segunda aqui, ó, a mesma coisa, a constante vai saindo. E abre para a soma. Então, se eu pego, né, isso aqui eu fiz para duas, mas na verdade vale para qualquer quantidade finita, né? Então, se eu pego soluções aqui, faço combinação linear delas, o resultado, né, vai ser uma solução. Por quê? Porque cada uma, a hora que eu substituir aqui, ó, vai satisfazer. Aí ela vai abrir para soma e multiplicação para escalar, tá? Então, esse que é o princípio da superposição. E quando, eu já tinha comentado, né? Só me organizar aqui. Né? Quando a gente tá com problema homogêneo, né? Y igual a zero, né? Vou colocar aqui, ó. Ela sempre é solução de triângulo do problema homogêneo, né? Por quê? Se eu substituo aqui, ó, 0, 0, 0, aqui não, desculpa, de cima, né? 0, tudo 0 vai dar 0, tá? Então, e outro, tá vendo? Ela, aqui, na verdade, ela tem como combinação dessas aqui, porque eu posso pôr todas as constantes aqui como sendo 0, né? Elas são números reais, tá? Então, a gente tem essa questão, né? Então, se eu tenho uma quantidade finita de soluções, então observa aqui, ó, só relacionar. O K e o N, a princípio, eles não têm relação, tá? Depois a gente vai ver que a menor quantidade de soluções para gerar qualquer solução são N soluções, né? Porque vai estar de acordo com a ordem da equação, tá? Mas por enquanto não. Por enquanto é só verificar se eu tenho... Isso aqui pode ser linearmente independente ou dependente, não faz diferença. Qualquer combinação delas vai ser solução ainda do triângulo. Ok?